concepção dele, ele estudava muito, ele tinha um cientificismo muito grande de conhecimento, mas ele queria ter a prova de que existia vida após a morte. Em todo o estudo que ele tinha, ele não entendia ainda essa parte. Ele queria receber uma mensagem de alguém conhecido que comprovasse ali que isso era verdadeiro. Então ele foi lá em busca disso. Então, por que ele diz que pode haver uma mistificação mundial? Porque até agora ele não tinha recebido nada. Você veja a concepção dele. Ele foi lá naquele grupo. Dona Isabel era uma mulher, tinha 4 filhos, atravessava uma situação difícil. E ele, em nenhum momento, ele se interessou em ajudar a situação daquela senhora. A preocupação dele era outra. Era provar que o espiritismo era verdade. É isso que ele estava tentando provar. Então, ele foi em busca disso. Aí ele continua. A espiritualidade não dá comunicação, não dá informação para quem eles sabem que não vai ter bom uso daquilo. Eles não estão à nossa disposição, não são garçom que você quer que não está lá para te servir. Funciona como garçom. A gente acha que sempre, eu vou em tal lugar porque quero receber comunicação de não sei quem, quero receber psicografia de não sei quem. O telefone não toca daqui para lá, o telefone toca de lá para cá. Como é que eu vou saber qual é a condição que esse ser está no plano espiritual, se já tem condição de me trazer alguma comunicação? Às vezes até poderia, mas às vezes não tem permissão, ou às vezes a energia não está conveniente ainda, não está no tempo ainda de acontecer isso. E ele queria, porque queria uma prova de alguém conhecido, alguém que fosse do meio dele, que desencarnou e que viesse falar para ele, isso é verdadeiro. Né? Então ele diz assim, Fidelis, já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e nunca obtive uma prova. Você veja, já tinha estudado demais. E ele, em todo o estudo que ele tinha tido, ele ainda não acreditava na imortalidade da alma, na sobrevivência do espírito após a morte. Com todo o conhecimento que ele tinha. E quantos de nós também não somos assim? A gente vive do externo, das coisas externas, e não faz nenhuma modificação interna. Aí o Bentes começa a dar, sob a orientação da espiritualidade, da equipe lá do Aniceto, dos benfeitores queridos, começa a dar uma lição para ele, né, para ele se tocar naquilo que ele estava buscando. Ele diz assim: o Espiritismo é um conjunto de verdades sublimes que se dirige de preferência ao coração humano. Então, o coração do Dr. Fidelis não tinha sido tocado ainda por todo o conhecimento espiritual que ele tinha recebido. Ele ainda estava precisando do externo, mas nada, aquele conhecimento todo, nada tinha feito dentro dele, nenhuma modificação dentro dele. Ele ainda estava com as sombras na parte do cérebro, e dos sentimentos, dos pensamentos. Ele se posicionava como uma pessoa egoísta, pensando só nos seus próprios interesses. Então ele coloca aqui exatamente isso, não tocou no coração ainda. Então o Espiritismo tem que tocar no coração da gente. Você só vai frequentar a doutrina espírita, você só vai participar de um grupo de estudo da doutrina espírita se a doutrina tocar o seu coração. Se ela não tocar, você não vem. Ela não tocou ainda. E quando ela toca, você quer aprofundar, você quer entender, porque ela vai fazer uma transformação dentro da gente.
Quando a gente não se tocar, se deixar tocar por ela, a gente não faz a transformação. A gente fica no externo. Vem a casa espírita, vou tomar o passe, passo por um tratamento espiritual, recebo o que eu preciso, vou embora, acabou. Quando eu preciso de novo, eu volto de novo, e a gente fica nesse loop de sempre estar na condição de doentes necessitados de ajuda. Então a gente coloca ainda a doutrina espírita fora da gente, não dentro da gente. Não dentro, na busca fora. Está errado? Não está. Se você precisa de ajuda, você vai procurar ajuda. Mas e quando você melhorar? O que você vai fazer com a melhora? Você vai continuar ainda na condição de doente? Ou você vai sair da sua posição de doente e vai começar a ajudar os outros? Para que os outros também melhorem. Qual é a postura de um espírito superior? Em todas as obras de André Luiz é assim. Aquele que já está num grau mais superior, ele vem socorrer aqueles que estão ligados ali com você, para ele sair do inferior para o superior. Vem sempre socorrer. Quem leu Nosso Lar, assistiu o filme Nosso Lar, a mãe de André Luiz, Dona Laura, ela estava socorrendo quem? O André Luiz, ia socorrer o pai, o marido, né? O pai de André Luiz, o marido, seu marido, as duas amantes e as duas irmãs do André Luiz também, que estavam em zonas inferiores. Então ela estava num trabalho intenso. Só que ela só podia socorrer e ajudar quando ela se fortalecesse espiritualmente. Então ela tinha fortalecimento espiritual e foi recebendo as bênçãos, porque ela não ajudava só eles, ela ajudava outros que precisavam também. E ela foi ganhando o quê? A energia necessária para poder ter a bênção de poder estar ajudando os seus entes queridos mais próximos. Na espiritualidade é assim. Você tem que conquistar para ter o merecimento. A gente acredita assim, mas todo mundo não tem merecimento? Tem. Todo mundo tem direito ao merecimento. Senão a justiça divina seria parcial. Não é. O merecimento todos nós temos. Só que nós temos que construir o merecimento. Essa que é a diferença. Eu tenho que construir, eu tenho que trabalhar, produzir para ter o meu merecimento. Você não vai para uma empresa, você já vai chegar no alto grau, sem passar pelas escalas, apesar que hoje em dia, né, de vez em quando é assim, né? Mas geralmente você vai passando por degraus. A gente, na minha época, passava por degraus. Você passava uma prova, você fazia um concurso interno, ia passar para galgar postos melhores. Então, é assim que funciona. Eu tenho que merecer. Às vezes a gente não faz nada, mas a gente quer receber tudo. Quero receber todas as bênçãos. Mas o que eu faço? O que eu produzo? Não? Tá tranquilo. Tem ali, tá? Obrigada. Aí ele continua assim. É impossível recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de milênios. O vaso dele está sujo. Tem muito estudo, mas o estudo não entrou dentro dele. Não produziu nada. Tem que limpar o vaso. O vaso está sujo. Raciocínios viciados de milênios. Quer dizer, aquele comportamento dele não era só daquela reencarnação. Ele já vinha trazendo essa postura mental de outras reencarnações. E teve o contato com o conhecimento espiritual, e o conhecimento espiritual não produziu a melhora nele.
ele continua vivendo os mesmos padrões de viciações mentais que ele tem. É a mesma coisa, gente. A gente é tocado na doutrina, recebe informação, mas os padrões mentais vão ficando os mesmos. A gente não muda. Então ela não entrou em nós ainda. Tá dando pra entender, gente? Ok? Bom, aí ele continua. Bem, ainda. A missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano. Então, muitos profetas, muitos trabalharam para a vinda do Cristo. Teve muito esforço antes para a chegada da vinda do Cristo aqui. E teve muito esforço também para a chegada do Consolador prometido do Espiritismo. Que nós recebemos hoje de graça. Sem nenhum esforço. Né? Então, trabalharam para que a gente tivesse tudo isso nas nossas mãos. Para quê? Para facilitar a nossa caminhada atual. Porque eles sabiam que nós estaríamos vivendo nas épocas atuais um momento de transição planetária. E que nós iríamos precisar do Consolador prometido. Aí ele continua. Devemos construir, Dr. Fidelis, o receptáculo e em seguida alcançaremos a bênção. Construir o receptáculo. A gente está construindo o receptáculo? A gente está construindo esse vaso aí para receber essas bênçãos? Para receber todas essa ajuda que vem para a gente? A gente está sendo grato por todas as possibilidades que a vida nos oferece? Pela possibilidade de a gente estar no planeta Terra, a possibilidade de a gente ter uma casa para morar, de a gente ter um emprego, ter um salário, ganhar o seu dinheiro para se sustentar, de a gente ter o nosso corpo físico que nos permite nos locomover, as oportunidades que a vida vai nos oferecendo muitas vezes de estudar, de ter um trabalho que te aprimore, que desenvolva a sua inteligência, uma família que colabora com você ou que não colabora, sempre tem alguém que ajude. A gente está sendo grato a tudo isso? Porque nós estamos recebendo tudo isso gratuitamente. Se a gente fosse por merecimento, a gente não construiu tudo isso. São oportunidades que a vida nos facilita para a gente construir a nossa existência aqui de uma forma melhor. Porque a gente vem para cá, tem a oportunidade de esquecer tudo que a gente fez, deu esquecimento do passado, você volta para cá para ter a oportunidade do quê? De escrever uma nova história, como diz o Chico. Aí você vem para cá escrever essa nova história. Eu estou escrevendo uma história para a minha vida, para o meu futuro, ou eu estou na posição de vítima, de coitadinho, de reclamando, de achando ruim de tudo. Se Deus está nos proporcionando essas oportunidades. Hoje a gente já tem a oportunidade de ter o acesso ao Espiritismo. Então a gente já não pode dizer que não conhece nada disso. A gente já está conhecendo. Então a oportunidade chegou. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Escolhidos por quê? Porque são poucos o que vão absorver isso para a sua vida. Porque muitas vezes a gente procura a casa espírita, um templo religioso, seja o que for, para a solução dos nossos problemas. Mas a solução dos nossos problemas não estão fora, estão dentro de nós. Ninguém vai conseguir resolver a sua vida, só você. Porque só você sabe o que você sente. Os outros podem te ajudar, te dar um encaminhamento, uma orientação, sim. Mas se você não quiser fazer a mudança, nada vai acontecer. A mudança é nossa.
Tá? Às vezes a gente vem querendo mudar a vida de alguém, mudar uma pessoa que às vezes está num vício, mudar um filho problemático. A gente não consegue. A gente não consegue mudar o outro. Mas eu não posso desistir. Vou orar, vou lutar, vou falar, vou fazer tudo que eu puder. Mas eu não posso mudar. Se o outro não tiver tempo de mudança. Ok? Vou continuar mais um pouquinho. Aí o doutor Fidelis, irônico, vaidoso, disse assim, sorriu, deu um sorrisinho assim, sabe aquele sorrisinho? Mais ou menos isso que você está falando, né? Como que você disse? É engraçadinho. Não entrou de novo. Ele está entrando em conta-gota e ele não capta aquilo para ele. Por quê? Porque a mente dele já é viciada no que ele quer. Qualquer coisa diferente que chegue, que vai ter que trabalhar aquela zona de conforto que ele tem, mental, ele não aceita. Ele prefere ficar naquela zona de conforto, esperando que chegue alguém ali, dê uma comunicação e fala para ele, olha, doutor Fidelis, existe vida após a morte, ok? Eu sou fulano de tal e vim aqui provar para você que existe. Isso não vai acontecer. Aí o Bates continua. Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Como eu quero ter acesso a andares mais superiores se eu não trabalho nos planos inferiores? Estão lembrados do André Luiz? Queria ser médico quando foi no plano espiritual? Ele queria ser o quê? Porque ele era aqui. O mesmo comportamento, o mesmo padrão, ser médico, ter os clientes, aquela posição dele. E lá não dá. Ele foi médico. Lá ele não era médico. Ele podia ter os conhecimentos que ele adquiriu, ficaram com ele. Mas lá a situação dele era outra. Ele era um doente espiritual, precisando de ajuda. Então ele deveria primeiro, como foi orientado, ele receber o tratamento que ele estava recebendo e começar a trabalhar de baixo, não de cima. Ele não tinha condição de alçar o posto de médico no plano espiritual. Então ele tinha que começar a trabalhar ali, varrer o chão, fazer qualquer serviço ali. Mas a gente quer o quê? O corpo sem conquistar não. Sem fazer não. Né? Então a gente precisa entender esse crescimento. Porque quando você está nesse posto mais embaixo, você se sensibiliza mais com a dor do outro. Para quando você estiver num posto maior, você vai entender o caminhar que aconteceu. Apesar que tem gente que faz essa caminhada e depois esquece da caminhada que fez, né? Aí vai responder por isso. Aí o Fidelis disse assim, você fala, Bentes, como um homem de fé, esquecendo que meus esforços se dirigem à razão e à ciência. Refiro-me às farsas mediúnicas de todos os tempos. Então o que ele estava querendo? Já não era mais uma comunicação. Ele já estava querendo provar que a comunicação espiritual, do mundo espiritual, era uma farsa. Que os médios eram falsos. Que a mediunidade quer desmoralizar o intercâmbio com o plano espiritual, desmoralizar a mediunidade. É isso que ele estava procurando. Então é aquele que tá sempre no lugar para quê? Para ver o defeito, para criticar, para achar ruim. Não faz nada para ajudar, mas está sempre com a colher para reclamar, para achar defeito, para pôr palpite. Vocês conhecem gente assim? Né? Não ajuda, mas para pôr defeito, para achar o que está errado. Você pode até perguntar assim, o que você achou? Ficou bom? Ah, não. Aquilo ali está no lugar errado. Está tudo no lugar certo.
mas ele vai olhar o que está no lugar errado. É assim que a gente é. Né? A gente não vê o restante. Então, tem uma situação ruim, toda situação boa a gente não vê. Você tem um amigo, você conviveu com aquela pessoa durante um bom tempo, aquela pessoa fez uma coisa para você, já acabou, deixou de ser amigo. Nunca mais você olha para a cara daquela pessoa. Mas o resto, tudo que ela fez, jogou fora. Uma coisa pesou mais do que todo outro. Nós somos assim. Porque o peso do ruim, do mal, para a gente triplica. A gente dá muito mais valor do que a coisa boa. E não é assim. Aí ele diz assim, estaríamos trabalhando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Ele está colocando a responsabilidade nos médios. Os médios não recebem comunicação do plano espiritual, então não existe isso. Médios são colaboradores no plano espiritual. Qualquer um de nós é. Os médios são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas. Então, o trabalho é interior. Então, eu só vou mudar o que está acontecendo fora quando eu mudar dentro. Por que a sociedade não mudou ainda para melhor? Porque nós não mudamos para melhor. Nós continuamos ainda na direção de olhar o que é ruim, o que é negativo, compartilhar coisas que não são favoráveis, falar mal, criticar, ir para as redes sociais, denegrir a imagem das pessoas, fazer fofoca, maledicência. Essa energia, ela vai para o planeta. Ela vai para o planeta. A gente acha que não está contribuindo? Está. Está contribuindo. Isso fica na energia planetária. E o que acontece? Aqueles que já têm uma predisposição para agressividade, para violência, para raiva, para briga, com essa vibração, potencializa para eles. Potencializa a energia. E aí a coisa não muda. Então a mudança vem de nós. É o que ele está falando aqui, ó. Tem que entrar, o trabalho é um trabalho no coração de cada um. Então o espiritismo não está aqui para formar espíritas. Não está aqui para formar médiums. Está aqui para nos tornar, nos educarmos, para nos tornarmos homem de bem. Homem de bem. Esse é o trabalho da doutrina espírita. Não é formar médium para ter hierarquia dentro de uma casa espírita. Pelo contrário, a gente tem que ficar unido, compartilhar juntos, estarmos juntos, aumentarmos a família espiritual, porque esses laços de simpatia que a gente vai nutrindo também expande para as outras pessoas. Cada ser que você ajuda, os seres espirituais que estão ligados àquela pessoa passam a ter um laço de simpatia com você e vão vir te ajudar quando você precisar. Por isso que fora da caridade não há salvação, porque eu preciso ampliar essa rede. A gente tem uma rede de amigos no plano físico. Está lá no seu WhatsApp, seu Facebook, Instagram, você tem sua rede de amigos. Mas a gente também tem uma rede de amigos espiritual. Qual é a minha rede de amigos espiritual? Com quem eu estou me conectando espiritualmente? De acordo com o meu comportamento físico. São os meus amigos espirituais. Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então a gente tem isso. Então, ele sorriu
Diz aqui, mais um pouquinho antes. Cada um responderá, cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Ou seja, ele lia muito, tinha muito conhecimento e não aplicava nada. Deixou de sorrir. Quer dizer, agora o Bates foi profundo, né? E observou. Vamos ver. Espero a mensagem dos meus com os sinais da sobrevivência após a morte. Quer dizer, continua na mesma postura. Aí o Aniceto diz assim, conversando com André e Vicente. Repare que este homem traz a mente enfermiça. É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura, mas traz o sentimento envenenado. Tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. Tudo que tenta fazer para quem mude, não muda. Ele já está mentalmente intoxicado. E não aceita nenhuma informação diferente. Aí o Aniceto conclui com algumas frases para a gente refletir. Você quer a realização divina sem o esforço humano. Então, como que eu quero receber do plano espiritual se eu não me esforço para merecer? Reclama a graça, mas formula a exigência. Quer dizer, eu só posso fazer isso se tiver essas condições. Se eu não tiver determinadas condições, eu não faço. Eu não recebo. Eu ponho condições. Quero o trigo da verdade sem participar da semeadura. Quer a colheita, mas não quer plantar. Bom assim, né? Quero receber, mas não fiz nada, não plantei nada. Tem semente plantada. Como é que eu vou receber alguma coisa? Se eu não produzir nada. Espera a tranquilidade pela fé sem dar ao trabalho de obras. Quer dizer, quer receber pela fé, estou crendo, estou acreditando ali, vou receber, mas de braço cruzado. Tem obra. Cada um receberá segundo as suas obras. Não é essa a lei? Estima a ciência, culto, mas não consulta a consciência. Quer dizer, a consciência ficou estagnada. Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. Quer dizer, quer tudo de mão beijada, mas não quer ter responsabilidade. Porque para você fazer o trabalho espiritual, para você fazer o trabalho de auxílio, você tem que ter responsabilidade. Não é assim, hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje não dá, hoje está chovendo, tem final do jogo, tem um compromisso ali, tem uma coisa ali. É responsabilidade. Por quê? Porque você assume também uma responsabilidade com a espiritualidade. Você vai fazer seu evangelho no lar, uma vez por semana, no mínimo, mesmo dia e mesmo horário, você tem que ter responsabilidade. Porque a espiritualidade vai se dispor a estar na sua casa naquele dia e naquele horário. Cadê a família ali reunida? Cadê você ali reunido? Você assumiu um compromisso de trabalho na casa espírita? Eles vêm, cadê você? Não dá. Então, nós queremos as coisas fáceis. E a gente precisa dar a nossa cota para ter o merecimento. Quando a gente precisar. Né? Então, é um trabalho de esforço mesmo. De dedicação. Por isso que ninguém quer. Porque hoje a gente tem responsabilidade se eu receber dinheiro. Se eu receber dinheiro, eu vou trabalhar. Se eu não receber dinheiro, eu não trabalho. O que eu ganho aí? E com o espiritual, não é assim que funciona. Não tem ganho com o espiritual. Tem trabalho, esforço e merecimento. Aí ele diz assim,
agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, continua aguardando mensagens espirituais. Então, compete a cada um de nós curarmos a nossa mentalidade enfermiça. Todos nós trazemos essa mentalidade enferma, né? E a gente precisa cuidar dela. Sair dos padrões antigos que a gente já trouxe e que nós somos colocados aqui nas experiências, dentro do lar, dentro do trabalho, no grupo espírita, na sociedade, na vizinhança, em qualquer lugar. Para quê? Para viver aquelas experiências que são necessárias para o nosso progresso espiritual. Então você vai atrair as pessoas e as situações que são necessárias para você. Ninguém caiu de paraquedas na sua vida. Caiu porque a gente tem em nós esse magnetismo que atraiu essa situação. Agora, por que eu atraí? O que eu preciso resolver ali e entender que eu ainda não entendi? O que eu preciso melhorar ali que eu ainda não melhorei? Essa é a questão. Para mudar o quê? O padrão. O padrão mental. A atitude mental. Senão a gente fica naquela atitude da criancinha, carente, necessitada, dodói, sempre precisando da atenção das pessoas, do carinho, do cuidado, sempre. E a gente não sai dessa postura. Na postura que nós já podemos fazer algo mais. Então, aonde você for colocado, você se pergunte: posso fazer algo mais aqui? Eu posso contribuir mais? Ah, mas ninguém contribui, ninguém faz nada, vai ser só eu, vou ficar com cara de bobo? Não vai. Bobo vão ficar quando eles desencarnarem. Porque aí eles vão perceber assim: nossa, tive a oportunidade e não aproveitei. Porque a concepção de bobo, o que é bobo aqui, não era o plano espiritual. Porque a dona Laura, quando ela foi socorrer as duas amantes do marido, pro olhar do mundo físico, ela é boba. Ah, como é boba? Ainda vai socorrer as duas. Pro mundo espiritual, ela está muito acima deles. Muito acima. Então, a gente tem que olhar para lá. Pro espiritual. E não para a opinião do que está aqui. Com Jesus, receberia essa minha atitude. Seria bom para mim? Seria bom para a minha evolução espiritual ou não? É o que a gente tem que se questionar. E aí a gente vai fazer o quê? Autoconhecimento e reforma íntima. Vigiai e orai para não cair em tentação. Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigado mais uma vez pela paciência de estarem aí. Tá bom? Vamos fazer a prece. Alguma dúvida, gente? Todas? Quem quiser ler esse capítulo, é 45 do livro dos Mensageiros. Pega para ler. Deve ter na internet, só puxar, você vai ver com mais detalhes. Tem muitas histórias interessantes. Então vamos agradecer esse momento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor e Mestre amigo, a espiritualidade desta casa, mentores queridos, por terem preparado todo esse salão, todo esse ambiente, para que nós pudéssemos receber as bênçãos da noite de hoje. Agradecemos as energias que nos foram dadas, que ainda serão dadas a todos nós. Obrigado por termos conseguido chegar até aqui, que possamos voltar aos nossos lares na paz, na harmonia, e levarmos essa energia para todos os lugares que nós estivermos. E aproveitamos esse momento também e pedimos pela paz do mundo, pela paz de todos esses países que vivem em guerras, que vivem em conflitos,
agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós